por que precisamos comer a carne e beber o sangue de Jesus. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Para entendermos essa frase estranha, vamos analisar o capítulo 6 de João. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A primeira coisa que Jesus perguntou foi como iria alimentá-los. Às vezes, quando vamos evangelizar, as primeiras coisas que pensamos é o que vamos falar, que texto bíblico vamos usar, e poucas vezes nos preocupamos se a pessoa está com fome, se está com sede, se está num momento difícil ou se está realmente confortável para nos ouvir. Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Muitas vezes falamos de Jesus para as pessoas, eles ficam nos olhando com um olhar meio perdido, às vezes não está nem nos ouvindo, não porque não tenha interesse, mas porque antes de sairmos falando sem parar, precisamos olhar figurativamente se tem grama no lugar para que eles possam se assentar. Em um cenário normal, não quando Deus tem urgência, precisamos, antes de tudo, torná-los receptivos, fazer com que eles aquietem o coração e mostrar que estamos ali porque eles são importantes. Nesse mundo corrido, poucos conseguem se concentrar se não tiver condições para isso. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente?" Antes de Jesus fazer esse milagre, tinha uma pessoa disposta a contribuir. Um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes, para Jesus fazer o milagre da multiplicação em nossa vida, Ele quer que estejamos dispostos a contribuir. Preparando esse vídeo, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu recebi uma profecia de que Deus iria me dar um apartamento. Só que, analisando friamente, eu só imaginava que o milagre seria de alguém doar um apartamento para mim, porque financeiramente eu não via alternativa. Eu ganhava pouco, eu só tinha um carro velho que quase todo final de semana eu estava com ele na oficina. Só que aí, pouco tempo depois, eu estava na igreja que eu congregava em Salvador e uma pessoa foi à frente e disse que estava precisando de um carro para ajudar na montagem da estrutura do Impacto de Carnaval. Eu comento o que é o Impacto de Carnaval nesse vídeo. Acabou o culto, eu desci para pegar meu carro para ir embora e quando eu estava chegando no estacionamento, o Espírito Santo falou comigo: "Volte, entregue o carro para ele e vá para casa de ônibus." Na hora eu não tive dúvidas, voltei, entreguei a chave, entreguei o documento do carro e fui embora para casa. Ele me devolveu o carro pouco mais de uma semana depois, com a lanterna quebrada. Eu não murmurei, eu não reclamei, porque na minha cabeça só tinha uma coisa: eu tinha emprestado o carro para Deus, para a obra de Deus e não para homens. E tanto isso foi verdade que 6 meses depois eu estava entrando no meu apartamento. Deus me colocou à prova, Ele só queria que eu me dispusesse a contribuir. Como isso tudo se deu? Minha irmã morava num apartamento alugado e a dona do apartamento colocou o apartamento à venda, só que bem abaixo do valor de mercado. E aí Deus usou a minha irmã para se reunir com meus outros irmãos e sugerir que eles vendessem a casa que meu pai tinha dado pra gente e o valor passasse todo para mim, para eu pagar para eles aos poucos. Meus irmãos concordaram, eu vendi meu carro, só que ainda faltava dinheiro. E aí minha outra irmã, também usada por Deus, conseguiu um financiamento com os juros baixos para completar o valor. E aí durante 1 ano e meio eu fiquei só comprando as coisas essenciais, e aí o que batia na minha conta eu ia distribuindo para quem era de direito. E milagrosamente, após 1 ano e meio, eu estava com o meu apartamento quitado. Eu não estou aqui falando de teoria da prosperidade. O que eu quero falar é que milagre não é só quando surge do nada. Mas milagre também é quando Deus faz convergir tudo para que ele se materialize.
Eu paguei pelo meu apartamento, mas se Deus não tivesse tocado o coração dos meus irmãos, eu não teria conseguido. O milagre aconteceu porque quando o Senhor me provou, eu me dispus a contribuir. O Senhor transformou um carro velho em um apartamento, assim como 5 pães alimentou mais de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus tem o poder de multiplicar pães e peixes e mesmo assim ele estava preocupado com o desperdício. Tanto em grandes quanto pequenos milagres, será que eu estou sendo cuidadosa com o que Deus me deu? Será que eu estou sendo cuidadosa com a casa que Deus me deu, com o carro que Deus me deu, com o emprego que Deus me deu? Além disso, tem outro ponto importante. Será que esse milagre não pode respingar em outras pessoas? Não pode se tornar bênção para outras pessoas também? De repente, eu usar meu carro para dar carona para uma pessoa que precisa, eu hospedar pessoas na minha casa, ou de repente, o dinheiro que sobrar, eu contribuir para a obra de Deus? Será que o que sobrou do seu milagre não pode encher 12 cestos para você doar? Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Que tipo de profeta que deveria vir ao mundo? Um profeta que sacia a nossa necessidade imediata, que faz a nossa vontade. Às vezes a gente coloca Jesus em um molde e se ele não se encaixar, ele não serve mais. Só que para Jesus o importante era agradar a Deus e não a homens, era fazer a vontade do Pai. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus nunca deu vazão ao ego. O povo queria proclamá-lo rei e ele saiu da presença deles. Quantos de nós têm convicção do papel que foi nos dado por Deus? E sabendo disso, quantos de nós recusa propostas que fogem do propósito de Deus? Eu vi um pastor uma vez falando que muitas pessoas sugeriam que ele se candidatasse à presidência. E ele dizia: eu não fui chamado para isso. Deus não enviou Jesus para se tornar rei. O enviou para ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar e se tornar o nosso Senhor e Salvador daqueles que nele creem. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Muitos buscam Jesus para satisfazer suas necessidades imediatas, e tudo o que é imediato perde valor rápido. Será que já nos comportamos assim? Fazer campanha de oração para Ele dar o que a gente almeja e depois que Ele dá, a gente deixa de buscá-lo e só volta a buscá-lo quando precisa de outra coisa. E aí o ciclo vai se repetindo. Será que o consideramos como Senhor, como nosso dono? Ou será que o vemos meramente como um provedor? Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Jesus tinha feito um milagre no dia anterior. Jesus tinha alimentado 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha feito o milagre da multiplicação e no dia seguinte eles não se lembravam mais e pediam a Jesus outro milagre para que eles pudessem crer nele. Parece absurdo, mas será que a gente já não fez isso algumas vezes também? Jesus faz um milagre, pouco tempo depois a gente esquece e a gente acha que para crer nele ele precisa fazer outro e mais outro e mais outro. É como se a gente ficasse testando o poder de Jesus em todo momento. Imagine a cena:
Eu frequento a igreja, acho Jesus maravilhoso, já vi vários testemunhos de milagres de Jesus na vida de pessoas, inclusive na minha família, mas mesmo assim eu ainda acho que Jesus falta fazer alguma coisa para que eu creia definitivamente que Ele é o Filho de Deus enviado para me dar salvação. Que sinal miraculoso farás para que vejamos e creiamos em Ti? Que farás? E continuaram. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Para esses judeus, Jesus precisava fazer um milagre tão grande quanto o pão enviado por Deus que alimentou seu povo no deserto. Jesus fala em Moisés porque para os judeus, Moisés é o maior líder e o maior profeta do judaísmo. E para eles, Jesus não é o Messias e eles estão aguardando esse Messias até hoje. Muitas pessoas se alimentam de coisas que não dão vida, coisas que iludem, dando uma falsa sensação de saciedade, mas que pouco tempo depois precise de mais. Buscam se saciar com drogas lícitas e ilícitas, mas isso todo mundo sabe que as consequências não serão boas. Mas o pior mesmo é quando busca se saciar de coisas aparentemente inofensivas. Buscam se saciar de outros deuses e entenda como outros deuses todos aqueles que não sejam Jesus, que é o único e verdadeiro Deus. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí você pode dizer, jesuíta, de novo esse versículo? Tem muita gente que ainda não entendeu que se o caminho não for Jesus, o pão do céu que sacia a nossa fome, eles não estão indo em direção a Deus. Disseram-lhes, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. A minha crença em Jesus é parcial, é seletiva. Nisso eu creio, nisso não creio, nisso eu tenho dúvida. Creio na hora do sufoco, porque eu sei que se eu buscar Ele vai me ajudar, mas não creio nessa história de que eu sou pecadora. Afinal de contas, eu faço bem, eu ajudo a quem precisa, eu não sou assassino, ladrão, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não rejeita ninguém, não importa o que a pessoa fez no passado, se era ela assassino, se era ladrão, se era mentiroso, tudo que a Bíblia condena, se a pessoa crê em Jesus e se arrepender, ela será perdoada. Jesuíta, você está colocando junto mentiroso com assassino? Sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que um marginal tenha os pecados perdoados? Porque a gente ainda não entendeu o que é amor. Ainda não entendeu o que é perdoar quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende. O nosso coração é duro demais. O nosso coração é rancoroso demais, é soberbo demais. Mesmo nós sendo limitados, sujeitos constantemente a erros, nos achamos no direito de não perdoar quem erra. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, na minha opinião, é o arrependimento do ladrão na cruz. Então ele disse, um dos ladrões, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse Jesus que perdoou o ladrão, ele era nada mais, nada menos do que o único homem que não pecou. Ou seja, o único homem que tem autoridade para não perdoar, ele perdoa sempre que alguém se arrepende. E a Bíblia diz que independente dos seus feitos bons, se você não reconhecer a Jesus como o único Senhor e o assassino se arrepender, ele será salvo e você não.
Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? O incrível é que esses judeus são os mesmos que queriam fazer de Jesus rei. A nossa inconstância é inacreditável. Uma hora cremos, outra hora não cremos. Se recebemos o que queremos, voltamos a crer. Se não recebemos, não cremos mais. Ou seja, quando vivemos nessa gangorra, significa que fomos temporariamente convencidos, mas que na verdade nunca fomos convertidos aos ensinamentos de Jesus. Jesus, que é o pão que nos dá vida, é precioso demais para ser colocado nesse nível. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus é o pão que nos dá a única possibilidade de vivermos na eternidade, porque ele é o pão que desceu do céu. Não existe outro, porque ele foi o único que se ofereceu em sacrifício por nós. Muitos dizem que creem em Jesus, mas que creem em outros também, que para eles foram enviados por Deus. Ou você crê somente em Jesus, ou você não crê. Não existe crer nele também. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E em outro trecho, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A carne representa o sacrifício de Cristo na cruz, e o sangue representa a ressurreição no terceiro dia. Comer a carne, como era o sacrifício de animal no Velho Testamento, significa fazer parte do sacrifício de Cristo também. Significa aceitar o reconhecendo como o único Senhor e Salvador. Não simplesmente o aceitando como Senhor e Salvador, precisa ser único. Enquanto que beber o sangue, que é vida, significa reconhecer que Jesus venceu a morte e que ressuscitou ao terceiro dia. A carne representa os meus pecados cravados na cruz. Eu me reconhecendo como pecadora e crendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Enquanto que o sangue representa a vida eterna que Jesus nos dá se o aceitarmos. Aceitar Jesus é a melhor decisão que qualquer ser humano possa tomar na vida. Foi essa minha há muito tempo atrás e que até hoje não me arrependi. Mas aceitar Jesus não é somente usufruir o lado bom do Evangelho. É também carregar nossa cruz por amor ao Senhor. É andar na contramão do mundo. Ainda assim, é incomparavelmente melhor servir a Cristo do que servir ao mundo. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Responda para você mesmo a seguinte pergunta: você tem certeza para onde você vai quando você morrer? Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.